Olá a todos, espero que estejam bem. Mais uma semana se passou e aqui estou eu para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco excertos do livro Só Resta o Amor, de Agustín Fernández Paz. Antes de começar, peço-vos para não se esquecerem de subscrever o canal para que esses sussurros possam chegar a mais pessoas, porque no fundo, e tal como veremos a seguir, é a leitura e o que com ela enriquecemos que realmente importa. Um rio de palavras. De início, nem sequer tinha a certeza se seria uma boa ideia. Lembrei-me disso ao olhar para um daqueles papéis com anúncios de todo o tipo que as pessoas pregam nos lugares mais frequentados. Assim, quando me voltei a deparar com um desses livros que me alvoroçam o coração e me devolvem a alegria de viver, pensei naquilo. Ao acabar o livro, assaltou-me outra vez o desejo que sempre sinto nessas situações. Telefonar aos amigos, sair a gritar pelo meio da rua, proclamá-lo a todo o mundo. Dizer às pessoas que não podem continuar a viver sem lerem um livro daqueles. Há demasiada beleza nele para o ignorar. Ainda não tinha absoluta certeza do que iria fazer quando me sentei em frente ao computador a copiar as primeiras linhas daquele romance que me deixara absurdo nos dias anteriores. Filo com uma letra de tamanho 20 e um espaçamento de linhas generoso. Não queria de modo algum que aquele texto passasse despercebido entre os outros papéis. Imprimi 20 folhas em papel azul. Depois, tive de cortar à mão as tiras da parte inferior. Foi um trabalho minucioso, mas valeu a pena. Nelas, em vez do número de telefone, escrevi o título do livro e o nome do autor. Se alguém se interessasse pela história que se escondia atrás daquelas poucas linhas, tinha ali um fio condutor que lhe permitiria entrar nela e descobrir as suas maravilhas. Afixei as folhas por todo o bairro. Como me senti um pouco envergonhado, levantei-me cedo e coloquei-as de madrugada, antes de ir trabalhar. Este primeiro excerto que vos li, de um dos contos deste livro, começa com uma frase que deixa algum mistério no ar, quando o narrador nos confessa que não sabe se seria uma boa ideia, levando-nos a questionar de que ideia estará ele a falar e do que se terá lembrado. O que é reforçado quando este diz depois que, ao deparar-se com um livro que mexeu com ele, voltou a pensar naquilo. Este início misterioso e por isso apelativo será esclarecido depois com o que o narrador fará entretanto, e já lá chegaremos. No entanto, antes disso, gostaria de salientar que, também logo nesta parte, ficamos a saber que o narrador dessa história é participante, já que participa na mesma como personagem e conta na primeira pessoa, o que se comprova com o uso exatamente desta primeira pessoa quando diz lembrei-me, eu me voltei. Pelo que saliento que temos já aqui duas categorias de narrativa, o narrador e a personagem, que afinal são uma só. Ora, este narrador revela-nos algo que é muito importante na sua vida e que de alguma forma nos ajuda a caracterizá-lo. Refiro-me ao fato de nos confessar a importância que os livros têm na sua vida, assim como a sua riqueza, o poder. De notar como a frase ou as frases que este narrador utiliza para nos mostrar isso são de uma riqueza notável, conseguida através das formas verbais e dos nomes, como alvoraçam o coração ou devolvem a alegria. Está ele a falar dos livros, para nos dizer exatamente o efeito que um bom livro tem nele, desassossegando-o, sobressaltando-o e mexendo com as suas emoções, devolvendo-lhe até a alegria de viver, o que é extremamente poderoso e forte. De referir ainda o que este diz e experimentar sempre que acaba um bom livro, sente-se assaltado pelo desejo, e esta forma verbal escolhida, assaltou-me, reforça a intensidade deste seu sentimento e, de certa forma, a sua incapacidade de o controlar, já que é tomado por um desejo que nos é dado a conhecer de forma magistral e que é ainda reforçado pela enumeração que se segue. Ele quer telefonar aos amigos, sair a gritar pelo meio da rua, proclamá-lo a todo o mundo, dizer às pessoas que não podem continuar a viver sem um livro daqueles. Há demasiada beleza nele para o ignorar. De notar ainda como esta enumeração é gradativa, ou seja, começa pelos amigos, passa para a rua, depois para todo o mundo, expandido o público com o qual ele sente vontade de partilhar. Estas frases também são relevantes na caracterização da nossa personagem, mostrando-nos que se trata de alguém sensível, bondoso,
empático e que gosta de partilhar as coisas boas que tem e que sente para que tantas outras pessoas as possam sentir. Aqui estamos perante caracterização indireta, já que somos nós, leitores, a perceber isso e a tirar as nossas conclusões, tendo em conta o que a personagem diz ou faz. Nos parágrafos seguintes, a personagem revela-nos então o que pretendia fazer e aquilo a que se referia no início do texto quando mencionou não saber se seria uma boa ideia. Ora, teve a ideia de passar as primeiras linhas do livro que tanto lhe tocara para uma folha, colocando em baixo, à semelhança do que se faz com os anúncios que se afixam um pouco por todo o lado, uma parte destacável. Mas, em vez do habitual contato telefónico comum nestes mesmos anúncios, ele colocou o título do livro e o seu autor, para que as pessoas que assim desejassem pudessem ter acesso à história e ao livro. De notar o cuidado visível na preparação do documento, na escolha da letra, no tamanho e na cor escolhida para a impressão, o que mais uma vez reforça a sua caracterização e sensibilidade, mostra-nos o seu cuidado. Eis aqui também o desenrolar da nossa ação, da nossa história, outra categoria da narrativa, aprofundado quando a nossa personagem decide fixar essas folhas por todo o bairro e fala bem cedo de madrugada, porque se sente um pouco envergonhado e porque receia que o vissem a fazer. Aqui também há referência ao espaço, ao bairro, assim como ao tempo, quando ele diz cedo e madrugada, outras duas categorias da narrativa. E é também aqui nesta parte que ficamos a saber que quem fala é um homem, quando este diz sentir-se envergonhado e não envergonhada. De salientar também que esta sua postura e o que faz, como o faz, também contribui para caracterizar este nosso apaixonado pelos livros, que é tímido e receia as reações dos outros. Ao regressar do escritório, a primeira coisa que fiz foi percorrer os lugares onde deixar os papéis. O coração começou a encher-se-me de otimismo à medida que eu via cortadas a maior parte das tiras. Era mais do que aquilo que eu esperava, o sinal inequívoco de que as minhas mensagens estavam já nas mãos de pessoas desconhecidas. Animado pelo sucesso, decidi voltar a fazê-lo. Na manhã seguinte, quando saí para afixar os meus cartazes, descobri com espanto que alguém colocara folhas semelhantes. Senti uma irrefriável emoção, ainda maior quando verifiquei que aquela pessoa anónima se atrevera com a poesia. Sentia-me esfuziante. Sabia agora que perto de mim havia alguém disposto a partilhar a emoção que também sentia ao ler um daqueles livros que nos iluminam a vida. Claro que a minha maior surpresa foi na segunda-feira seguinte. Quando me levantei para afixar as folhas de um novo texto, deparei-me com as ruas completamente cobertas de papéis coloridos. Nas esquinas, nos candeeiros, nas portas das lojas, nos semáforos, na paragem do autocarro. Todo o bairro estava inundado de textos magníficos e de tiras tentadoras, penduradas debaixo deles como os frutos amadurecidos de árvores exóticas. Eis que nesta parte ficamos a par do local onde trabalha a nossa personagem, através de mais uma referência espacial, o escritório. E sabemos-lo ansioso, expectante, já que a primeira coisa que este fez foi passar pelos lugares onde havia deixado as folhas com os excertos dos livros, para verificar se a parte destacável se mantinha lá, ou se, pelo contrário, havia sido levada por interessar a alguém. Veja-se aqui a força da frase. O coração começou a encher-se de otimismo à medida que via cortadas a maior parte das tiras, mostrando-nos mais uma vez como este se deixa tocar por gestos simples e pela felicidade que a partilha daquele livro lhe trazia. Saliento aqui a fantástica escolha do verbo encher, referindo-se ao coração, que traduz exatamente o que sentimos quando algo de bom acontece. Perante este primeiro brilharete e como refere, animado pelo sucesso, a nossa personagem decide voltar a partilhar livros. E eis que na manhã seguinte, nova referência temporal que nos vai mostrando a passagem do tempo e como se desenrola a ação, quando ele sai para voltar a fixar os seus cartazes, verifica que alguém estava a fazer o mesmo que ele. De notar novamente a importância do uso de determinadas palavras, como os adjetivos incrível e irrefriável, ou o nome emoção, para realçar o que ele sentiu, quando viu que alguém copiara o seu gesto e ainda, da forma verbal, atrevera, tão sugestiva, tão rica, já que a pessoa que decidiu imitá-la ainda foi mais longe, atrevendo-se a partilhar poesia, uma tipologia textual tão específica e bonita, tão cheia de emoção. De salientar também que aqui esta forma verbal não surge com um sentido negativo, muito pelo contrário.
É associada a um gesto de atrevimento corajoso, arrojado, mas o uso de palavras sugestivas continua com um adjetivo como, por exemplo, esfuziante, que acentua a sua emoção, ou com a forma verbal iluminam, que frisa a força e o poder dos bons livros e o que este sente quando percebe que não está sozinho no valor e na importância dada realmente aos livros. E eis que, no último parágrafo que convosco partilhei, somos confrontados com uma imagem fantástica. Na segunda-feira seguinte, mais uma referência temporal, quando se preparava para espalhar mais anúncios de livros, a nossa personagem depara-se com as ruas cobertas de papéis coloridos. Imagem esta que nos é reforçada pelo advérbio de modo completamente. Assim como pela enumeração que se segue e que nos mostra por onde estão estes papéis. Nas esquinas, nos candeeiros, nas portas das lojas, nos semáforos, na paragem de autocarros. Esta imagem, que facilmente nos é oferecida e que conseguimos visualizar, é ainda engrandecida quando este diz que o bairro estava inundado de textos magníficos, com tiras tentadoras penduradas abaixo destes, mostrando-nos não só a imensidão de textos, para a qual a palavra inundado contribui, como a sua qualidade. E aqui, mais uma vez, é de salientar a importância dos adjetivos como magníficos, tentadoras, exóticos, entre outros, que conferem um valor especial ao que se pretende transmitir e à importância deste acontecimento à volta dos livros. Estes recursos são ainda mais engrandecidos com a fantástica comparação que ele utiliza ao falar das tiras, dizendo que estas estavam como os frutos amadurecidos de árvores exóticas, revelando-nos que, como frutos amadurecidos à espera de serem degustados, saboreados, ainda por cima exóticos e por isso ainda mais apelativos. Assim eram as tiras com os nomes dos livros e dos seus autores, que esperavam para serem colhidas e, desta forma, os livros teriam esta mesma degustação. Essa comparação, para além de nos mostrar o sabor e a riqueza que os livros podem trazer à nossa vida, oferece-nos também uma imagem incrível de como a leitura, à semelhança das árvores, pode dar frutos fantásticos. Este cenário lindo, que nos é oferecido com as folhas a inundarem o bairro, mostra-nos aquilo que a leitura consegue fazer e como pequenos e bons gestos se podem tornar grandiosos e contagiosos, espalhando a palavra e a magia da leitura e da escrita. De notar que nunca nos é dado a conhecer o nome da personagem, porque de facto não é isso que interessa, mas sim o que ela faz e inspira. Por fim, não posso deixar de referir que este texto me diz muito e me toca particularmente, porque é desencadeado por algo que tem muito em comum com os nossos sussurros. O amor pela leitura e pela escrita e a vontade de levar a leitura e os livros, as histórias que me alvoraçam o coração, tal como diz a nossa personagem, mais longe. Neste livro de contos deste autor estrangeiro, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, são-nos dadas a conhecer pequenas histórias com personagens que têm algo em comum. Uma história de amor, com tudo de bom e de mau que estas implicam e com diferentes desfechos, e que têm sempre os livros como companheiros nas suas aventuras. Aconselho-vos a leitura atenta, pois muitas vezes há mais para além do que parece à primeira vista. Falemos um pouco do autor deste livro, Agustín Fernández Paz. Nasceu em 1947 na Galiza. Licenciado em Ciências da Educação, foi um amante de histórias e confessou sempre que os livros tiveram uma presença decisiva no seu percurso. Acreditava que as palavras possuem a força necessária para mudar o mundo e que os livros são imprescindíveis para nos ajudar a sonhar e a viver. Na sua vasta obra, escrita em galego e muito premiada e traduzida para outras línguas, salientam-se títulos como Corredores de Sombra, O Centro do Labirinto, Este, Só Resta o Amor, entre tantos outros. Com ele, a literatura galega ganhou espaço e importância. Morreu em julho de 2016, mas conseguiu, com a sua escrita, aquilo que ele próprio confessava desejar. Assim seguirei vivendo durante muito tempo na memória dos outros. Espero que tenham gostado de mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem estes sussurros. Despeço-me prometendo voltar na próxima quarta-feira para mais um momento de partilha. Se quiserem saber qual o texto abordado na próxima semana, então não percam os próximos sussurros que têm sempre tanto para oferecer, tal como nos diz este nosso autor. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.